Oi, aventureiros da história! Bem-vindos ao nosso canal e vamos para mais uma aventura! Oi, pessoal! Hoje vamos falar sobre o brutal assassinato do delegado de polícia em 1888, o Joaquim Firmino de Araújo, que foi espancado até a morte por uma multidão atiçada por dois ex-confederados que haviam lutado contra o fim da escravidão nos Estados Unidos. O Joaquim Firmino de Araújo Cunha foi encurralado por cerca de 200 pessoas na madrugada do dia 11 de fevereiro de 1888 e morto violentamente dentro de casa, onde também estava sua mulher, Valéria, e seus filhos. Os mandantes do crime, um inglês e um americano, que haviam mudado para o Brasil depois da Guerra Civil. Eles eram pessoas totalmente contra a libertação dos escravos. A história ficou por muito tempo dormente na pequena cidade de Itapira. Hoje, uma cidade ainda considerada uma cidade pequena, mas hoje nós tentamos resgatar essa história. Penha do Rio do Peixe era o nome da cidade da época e ficava a cerca de 170 quilômetros da capital. Era mais uma das cidades paulistas que faziam a riqueza a partir das grandes fazendas de café e da exploração da mão de obra escravizada. Às vésperas da abolição, São Paulo era uma das províncias mais reticentes à ideia de libertar os escravos. E não por acaso, uma das que mais concentravam escravizados no país era a província de São Paulo. Em 1887, de acordo com as estatísticas do povoamento reunidas pelo IBGE, São Paulo contabilizava cerca de 107 mil escravizados, um volume superior apenas por Minas Gerais e o Rio de Janeiro. Juntas, as três províncias concentravam um pouco mais de 63% do total de escravizados no país. O movimento abolicionista nasceu na década de 1870 e muitas pessoas passaram a fazer parte de clubes abolicionistas. O Firmino, que era o delegado na época, ele nasceu em Mogi Mirim e assumiu o cargo de delegado em 1885, aos 30 anos. O delegado na época não era fazia concurso, ele era escolhido pelos fazendeiros. Era para ser um puxa-saco dos fazendeiros, mas o Joaquim se recusava a isso. Ele pertencia a um clube abolicionista, ele ajudava, como se falava na época, né, os escravos fugidos. Ele se recusava totalmente a caçar os escravos. A polícia, ele falava que isso não era coisa de polícia, a polícia não tinha que caçar uma pessoa que estava procurando a liberdade. Os escravos também, muitos dos escravizados, pertenciam a associações que juntavam dinheiro para comprar a própria alforria. Eles também entravam na justiça pedindo essa alforria e Joaquim ajudava nisso tudo. O comportamento do delegado irritava muito os barões do café, entre eles João Batista de Araújo Sintra, fazendeiro de Atibaia, que por sua vez era próximo ao americano James Hawkins Warner, um inglês que viveu nos Estados Unidos durante muito tempo e veio para o Brasil depois da Guerra da Secessão. E ele era totalmente contra. Ele era casado com a sobrinha do Araújo Sintra e moravam na cidade de Penha do Rio do Peixe, que é a cidade que aconteceu o crime. Ela vai mudar de nome depois, mas eu chego nesse assunto depois. Ele e o colega americano John Jackson Clink, que também foi combatente na Guerra Civil dos Estados Unidos, eram possessos com o delegado. E eles vieram junto com uma migração de ex-combatentes confederados que Dom Pedro II estava na tentativa de desenvolver novas técnicas agrícolas. Isso era desculpa, porque o Dom Pedro II
tinha muito contato com os confederados durante a Guerra Civil. Por mais sábio, culto que ele fosse, ele era um escravagista e dependia dos grandes fazendeiros do café. Ele precisava desse povo. Então ele trouxe esses imigrantes para cá, com a desculpa de melhorar a lavoura, mas na verdade todos eles vieram para o café mesmo. As cidades como Americana, Santa Bárbara do Oeste, se tornaram colônia de imigrantes americanos. Os relatos sobre a madrugada do dia 11 de fevereiro de 1888 tem uma descrição do processo judicial e conta a história que aconteceu, que foi um horror, né? O delegado, ele foi cercado por 200 pessoas, atiçada por esses dois americanos. Na noite do assassinato, essas pessoas armadas com facas, espingardas, porretes, foram até a casa do Joaquim, cercaram e começaram a disparar. O imóvel foi crivado de balas. E até 1970, a casa ainda estava de pé. Depois ela foi demolida. Os invasores haviam quebrado as janelas e entraram pela porta da frente. O delegado mandou a esposa e as crianças correrem, na tentativa de se salvarem. Julieta, que era filha de 9 anos, chegou a se ajoelhar e pedir aos agressores que não matassem o pai. Mas foi em vão. O delegado foi morto pelo americano e ele foi estrangulado. O crime teve uma grande repercussão nacional. O artista Ângelo Agostini, abolicionista e famoso pela sua revista ilustrada, foi do Rio para a Penha do Rio do Peixe para retratar o episódio. A imprensa abolicionista usou o caso como exemplo do que estava acontecendo no país. E o Joaquim Firmino acabou virando uma espécie de mártir da abolição. Segundo os historiadores, algumas fontes dizem que o relato sobre o episódio chegou aos ouvidos da princesa Isabel, que já estava sendo pressionada pela disputa de senadores, fazendeiros, abolicionistas, e ela estava na famosa sinuca de bico. 3 meses depois, no dia 13 de maio de 1888, ela assinou a Lei Áurea. O assassinato de Joaquim Firmino, diz o historiador Ângelo Alonso, que foi um dos motivadores dessa assinatura da Lei Áurea, por causa do medo da princesa Isabel que acontecesse uma guerra civil. Ela tinha muito medo que abolicionistas e fazendeiros entrassem numa guerra civil. Nos anos seguintes, a cidade acabou mudando até de nome. O Joaquim, ele foi esquecido, o nome dele foi praticamente apagado, e foi mudado o nome da cidade. O John Jackson Klink também era o presidente da Câmara Municipal. O argumento era que a cidade ficou marcada, então tinha que mudar o nome, porque ficou marcada no cenário brasileiro, ficou mal vista. O delegado, infelizmente, nós esquecemos da sua participação na história. Os criminosos foram defendidos por um dos maiores advogados da época, os fazendeiros bancaram, e no final ele acabou praticamente sendo acusado de ter provocado aquilo tudo. Os caras foram inocentados. A viúva morreu aos 90 anos, deixou os herdeiros, os filhos, totalmente desamparados. Foi esquecido durante muito tempo, mas agora estão lembrando da história. Existe até na cidade o Museu Histórico de Itapira, onde se mantém algumas coisas do Joaquim.
Nós, como sempre, acabamos esquecendo esses grandes nomes, essas histórias, que foi fundamental para a assinatura da Lei Áurea. Porque, se nós pensarmos, a Lei Áurea foi assinada de uma forma muito rápida, muito atabalhoada. Os escravizados saíram das fazendas sem o menor recurso, não tinham terras, não tinham trabalho. Haviam leis que até proibiam o trabalho de brasileiros, como havia uma lei aqui no Rio de Janeiro que proibia o trabalho de brasileiros, principalmente ex-escravizados, no serviço de pedreiro. O pedreiro só podia ser imigrante italiano. Então essas coisas só dificultaram. Então um dos motivos, com certeza, foi o medo da guerra civil. Mas isso acabou levando a princesa Isabel a perder o império. Porque os fazendeiros, irritados com isso, mudaram, que eram fiéis a Pedro II, mas não eram fiéis a ela, inverteram a casaca e foram para o lado da República. E deram um golpe da República. Mas isso já é uma outra história. Oi, pessoal. Gostaram do vídeo? Acharam legal? Então dê um like, acompanhe o canal, indique para os seus amigos e até uma próxima aventura.